Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos resolver as atividades do PET de Matemática do primeiro ano do ensino médio. PET de número 5, atividades da semana de número 1. Combinados? No mais, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Atividade número 1 diz o seguinte, olha, duas escadas estão apoiadas no chão e cada uma pelo topo a um muro vertical, ambas formando o mesmo ângulo com o chão, conforme mostra a figura. Então eu tenho aqui, olha, eu tenho o chão, né? Eu tenho essa escada menor e essa escada maior. As duas estão apoiadas no muro. Aqui um muro menor e aqui um muro de medida que eu estou chamando de X. Ele diz assim, ó, sabe-se que a escada menor tem 5 metros, é o que eu coloquei aqui. A escada maior tem 8 metros, está aqui, ó. Além disso, o muro mais baixo mede 3 metros. Qual que é a altura em metros do muro mais alto? Pessoal, nós vamos usar aqui semelhança de triângulos. Existem casos de semelhança. Quando que triângulos são semelhantes? Se você pegar aí o PET, ele mostra para você na página aí anterior os casos de semelhança. Ó. Primeiro caso, ele coloca aí na página 14 do PET, onde o triângulo tem dois ângulos com mesma medida. O segundo caso, os 3 lados. E o terceiro caso, eu estou falando a ordem que está aí, tá bom? Em que acontece lado, ângulo e lado. Então eu tenho 3 casos, né? Esses dois triângulos aqui, eles são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo. Por que ângulo-ângulo? Aqui é 90 graus, aqui é 90 graus. Ele já falou aí que esse ângulo aqui é igual a esse. Como é que ele falou que é igual, pessoal? Dá uma olhada aí no desenho. Ele coloca o ângulo e coloca 2 risquinhos. Ó. Ele coloca 2 risquinhos aqui e 2 risquinhos. Ele está mostrando que eles têm a mesma medida. Então, pelo caso ângulo-ângulo, esses dois triângulos são semelhantes. Então eu posso usar a semelhança de triângulos. Aí o que eu vou fazer? Eu quero descobrir essa altura desse muro, né? Eu posso pegar assim, ó, a altura desse triângulo está para a altura desse triângulo, ou seja, o x está para 3, assim como a escada maior está para a escada menor. 8 está para 5. Observa que eu comecei no triângulo maior. X está para 3. Depois, a outra fração, eu tenho que começar no triângulo maior também. Aí você fala assim, professor, eu posso começar no triângulo menor? Pode. Só que aí tudo tem que ser pelo triângulo menor. 3 está para x, 5 está para 8. Então eu tenho várias maneiras de montar, tá bom? Vamos resolver isso aqui, ó. Basta pegar esse 3, pessoal, ó. Esse 3 que está aqui dividindo, passa para cá multiplicando. Então vai ficar assim, ó. X é igual 3 vezes 8. 24 dividido por 5. Quanto que é 24 dividido por 5? Vamos fazer aqui, ó. Porque as respostas ali estão em decimal, né? 24 dividido por 5 vai dar 4 vezes 5. 20 sobra 4. Acrescento 0 e vírgula. 8 vezes 5, 40, sobra 0. Alternativa correta, a altura do muro maior é 4,8 metros. Vamos fazer a questão de número 2. Vamos lá. Atividade número 2. Na figura estão representados 5 praças. E as ruas que ligam essas praças formam 2 triângulos. O triângulo ABC e o triângulo EDC. Sabe-se que os segmentos AB e DE são paralelos. Que o AB é 800 metros, que o DE é 1000 metros, o DC é 500 metros e o EC é 600 metros. Arthur partiu do ponto A, passando pelos pontos B, C, E, D e C, nessa ordem, e retornou para o ponto A. Nesse percurso, Arthur caminhou o equivalente a... Pessoal, dá uma olhadinha aqui, ó. Ele já falou que esse segmento AB é paralelo a esse, ó. O AB é paralelo ao DE. Eu tenho um triângulo na parte de cima e o triângulo na parte de baixo. Esses triângulos são semelhantes. Por que eu sei que eles são semelhantes? Se esse lado é paralelo a esse, observa que esse lado, eles são cortados pela mesma transversal, ó. Essa transversal. Então esse ângulo aqui tem a mesma medida desse ângulo aqui, ok? São ângulos que nós chamamos de alternos internos. E esse ângulo aqui também tem a mesma medida desse.
Ó. E é claro, esse ângulo aqui é o oposto desse. Então eles também são congruentes, eles têm a mesma medida, tá bom? Logo, pelo caso ângulo-ângulo, eles são semelhantes. Eu quero saber o percurso que ele fez, né? Ó. O AB mais o BC mais o CE mais o ED. Depois do ED ele foi para o C de novo e depois CA. Eu quero aqui calcular essa distância, o que ele percorreu. Algumas informações eu já tenho aqui. Por exemplo, ó, o AB. O AB eu já sei que é 800 metros. Então eu venho aqui 800 mais o BC. O BC eu não sei quanto, né? Observa que o BC eu preciso calcular. O CE, esse pedaço aqui, ó, é 600. Mais o ED, esse pedaço aqui é 1000. Mais DC, que é 500. Mais o CA, que é esse pedaço que eu não sei. Observa aqui, pessoal, que para eu calcular o que ele andou, eu preciso calcular essas duas medidas. O BC e o CA, beleza? E é isso que eu vou fazer agora. Vou começar aqui pelo BC, ó. O BC é esse cara aqui, ó. Não é? Eu vou chamar aqui, ó, de X. Tá bom? Só para não ficar escrevendo BC o tempo inteiro. Então, esse lado aqui é o lado BC. Como esses triângulos são semelhantes, eu vou usar aqui a razão de semelhança, ó. O X está para 600, ó. O X está para 600. Aí você fala assim, professor, como é que eu sei que o X está para 600? Observa que o X é oposto a esse ângulo que eu dei um risquinho, ó. Aí eu olho no triângulo de baixo. Qual que é o lado oposto a um risquinho? O lado oposto a um risquinho é o 600. Então, X está para 600. Assim como esse lado aqui está para esse lado aqui. Ou seja, 800 está para 1000. Observa que eu montei ali a razão de semelhança desse triângulo. Ó. Então, X está para 600, assim como 800 está para 1000. Observa que as minhas duas frações, o numerador é o triângulo de cima. É isso que vocês têm que tomar cuidado. Se eu comecei com o triângulo de cima uma fração, a outra tem que ser o triângulo de cima. Então ali, pessoal, o que eu vou fazer aqui para ficar fácil? Ó, vou cancelar 2 zeros aqui com 2 zeros aqui. Quer dizer que eu estou dividindo por 100, né? Então está sobrando X sobre 600 é igual a 8 sobre 10. Eu quero saber o valor do X, não quero? Vou pegar esse 600 que está dividindo e vou passar para cá multiplicando. Ó. Vai ficar assim, ó. X é igual a 8 vezes 600 dividido por 10. Por que eu já não multipliquei de uma vez e coloquei o resultado? Porque eu vou cancelar um zero aqui, porque aí fica mais fácil. Ó. Divide por 10, ó, cancela um zero. O que sobrou? Sobrou 8 vezes 60 e 8 vezes 60, basta fazer 8 vezes 6. É 48, pega esse zero e coloca no resultado. Então o X é 480 metros, que é a medida BC. Essa aqui, beleza? Agora eu preciso encontrar quem? Eu preciso encontrar essa medida aqui, ó. Vou até pegar um outro pincel aqui para destacar. Eu preciso encontrar essa medida aqui, ó. Que é a medida AC que está faltando aqui, ó. CA ou AC. E aí, para não ficar escrevendo CA e AC o tempo inteiro, eu vou chamar essa medida aqui, eu vou chamar de Y, para ser diferente dessa, beleza? E aí a razão de semelhança de novo, ó. Vou começar pelo triângulo de cima, ó. O Y está para 500, ó. Y está para 500, assim como 800 está para 1000. Comecei do triângulo de cima, a minha fração, ó, 800 está para 1000. E por que eu sei que o Y está por 500? Dá uma olhada, aqui é 2 risquinhos, né? Vou até melhorar isso aqui, ó. Aqui é 2 risquinhos, eu coloquei o ângulo com 2 risquinhos. Quem que está de frente para ele? O Y. No triângulo de baixo, o ângulo que está com 2 risquinhos, quem está de frente para ele? O 500. Então, Y está para 500, tá bom? Aqui é a mesma coisa, ó. Vou cancelar 2 zeros, ó. Dividir por 100, o que está sobrando? Y sobre 500 é igual a 8 sobre 10. Vou pegar esse 500 que está dividindo, passo para cá multiplicando. Então vai ficar Y igual 8 vezes 500 sobre 10. E aqui, ó, eu cancelo um zero aqui para dividir por 10. Sobrou 8 vezes 50. 8 vezes 50 é
400 metros. Agora sim, eu já tenho as duas informações que faltavam, né? Eu tenho essa, que é o BC, que eu chamei de X, que é 480, e tenho essa, que é o CA. Então basta somar tudo agora, ó. Vou até colocar aqui do lado a somatória de todas essas medidas, ó. Eu tenho ali o 800, vou colocar um debaixo do outro, ó. O BC, que eu chamei de X, 480, mais 600, mais 1000, mais o 500, ó, mais o CA, que eu acabei de encontrar, que é o 400. Vou somar tudo isso e é o percurso que ele andou, ó. 0, 8 aqui, 8 mais 4, 12, 18, mais 5, 23, mais 4, 27. Vão 2, 2 mais 1, 3. 3.780 metros. A alternativa correta aí é a letra A. Beleza? Vamos fazer a questão de número 3. Vamos lá. Questão número 3. Na figura abaixo, os triângulos ABC e XYZ possuem dois pares de ângulos congruentes, indicados por cores iguais. Então tá aqui, ó. Esse ângulo indicado pela cor vermelha é congruente a esse. Ou seja, pessoal, congruente na geometria quer dizer que tem a mesma medida, tá bom? E esse de azul é congruente a esse de azul. Isso quer dizer que esses dois triângulos são semelhantes, tá bom? Aí ele fala o seguinte, ó, a medida do segmento XZE, eu quero saber esse segmento aqui, ó. Quanto que vale esse segmento? Eu vou chamar esse segmento aqui de X, tá? Justamente para eu poder calcular. Eu quero calcular esse segmento. E aí eu vou usar a semelhança de triângulo, né? Já que eles são semelhantes pelo caso ângulo, ângulo. Como é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou começar do X lá, ó. O X, eu quero começar do X, ó. X está para alguém do lado de cá. Como é que eu sei? É só você olhar o ângulo, ó. O ângulo azul é o ângulo oposto ao lado X. Então eu vou nesse triângulo. O ângulo azul é o ângulo oposto ao lado de 8. Então o X está para 8. Assim como comecei naquele triângulo, né? Então volto nele, ó. Assim como o 6 é oposto ao ângulo em vermelho, né? Então o ângulo em vermelho aqui, ó, o oposto dele é o lado 5. Assim como o 6 está para 5. Pronto, acabou. Os 8 tá dividindo, passa para cá multiplicando, ó. Então o X é igual a 6 vezes 8 sobre 5. X é igual a 6 vezes 8, 48 sobre 5 centímetros, né? Porque aqui a unidade é centímetros. A alternativa correta aqui, ó, letra C. Ele pediu o XZ 48 quintos. Vamos fazer a questão de número 4. Vamos lá. Questão número 4. Uma casa com 3,6 metros de altura projeta no solo, em certo instante, uma sombra de 2,4 metros, conforme o esquema a seguir. No mesmo instante, um poste projeta no solo uma sombra de 4 metros. Qual a altura desse poste em metros? Então vamos lá, pessoal, eu tenho aqui o desenho, ó. Observe que quando ele projeta a sombra, eu gero aqui um triângulo, é gerado um triângulo. Aqui, olha, é um ângulo de 90 graus, né? Aqui também, porque a casa e o poste, eles são fixos no solo com um ângulo de 90 graus. Esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui é congruente a esse. Por que que eu sei? Porque no mesmo instante que gerou uma sombra aqui, gerou a sombra aqui. Então esse ângulo é congruente a esse. Aqui também, ó, esse ângulo é congruente a esse. São casos de semelhança pelo caso ângulo, ângulo. Beleza? E aí eu quero saber a altura do poste. Bom, se eu quero saber a altura do poste e eu tenho dois triângulos semelhantes, então o que que eu vou fazer? A altura do poste está para a altura da casa, ou seja, H está para 3,6, assim como a sombra do poste está para a sombra da casa. Essa sombra do poste é 4,0. Vou colocar só 4, não preciso colocar 4,0, tá bom? Sobre a sombra da casa, 2,4. Pronto. Agora é só fazer aqui a multiplicação. Esse cara aqui está multiplicando, está dividindo, passa para cá multiplicando, ó. Então o H é 4 vezes 3,6 dividido por 2,4.
Vamos fazer essas multiplicações aqui, ó. 4 vezes 3,6, ó. 3,6 vezes 4. Eu poderia fazer a técnica do cancelamento aqui, mas eu vou multiplicar tudo, ó. 4 vezes 6, 24, vão 2. 4 vezes 3, 12. Mais 2, 14. Uma casa decimal, então 14,4. Então vai ficar aqui, ó. 14,4 dividido por 2,4. Agora é só dividir, né, pessoal? Ó, 14,4 eu vou dividir por 2,4. Observa que tem uma casa decimal aqui e uma casa decimal aqui, não tem? Então eu posso tirar a vírgula, ó. 144 dividido por 24. Então eu vou fazer aqui, ó. 6 vezes 4, 24, vão 2. 6 vezes 2 é 12, mais 2, 14. 144 menos 144 dá 0, ou seja, aqui a altura é de 6 metros. Alternativa correta, letra D. Vamos fazer então a questão seguinte, vamos lá. Questão número 5. Um lote no formato de um triângulo retângulo em A está representado na figura e todas as medidas indicadas em metros. O dono desse lote construirá uma cerca, indicada pelo segmento DE, para instalar um canil. O canil também terá o formato triangular, retângulo em E, conforme representado na figura. Então tá aqui, olha, o lote, e nessa ponta do lote ele vai fazer um canil. Pessoal, observa que é um triângulo dentro do outro. Esse tipo de exercício eu te aconselho a separar os triângulos, porque talvez vai ficar melhor para você visualizar aquilo que a gente quer calcular, tá bom? Então eu separei o triângulo ABC, que é o lote todo, ó, ABC, em que aqui é 40, beleza? Esse lado aqui, ó, 15 mais 15 é 30, e esse lado aqui, ó, é a hipotenusa, é 50 metros. E aqui o triângulo menor, DEB. DEB, em que esse pedacinho aqui é 15 metros. Aí ele quer saber justamente essa distância aqui que eu vou chamar de x, ó. Ele quer saber o tamanho do DE. E eu estou chamando o DE de x, porque fica mais fácil a gente ficar escrevendo o tempo inteiro. Tá bom? Bom, eu vou usar aqui semelhança de triângulo, pelo caso ângulo-ângulo. Por que eu sei que é semelhante? Dá uma olhada. Essa ponta aqui, ó, ela é do triângulo maior, que é do lote, mas ela também é do canil, ó, do triângulo maior e do canil. Então é um ângulo congruente. E aqui é 90 graus. Aqui também é 90 graus. Então eu tenho esses outros dois ângulos congruentes. Então pelo caso ângulo-ângulo, triângulos são congruentes. Agora eu posso calcular o x. O x, vou fazer aqui do lado, ó. O x está para quem? No outro triângulo. Ó, quem tá... O x é o oposto ao ângulo que eu colori de vermelho, né? De vermelho ali é o 40. Então o x está para 40. Se eu comecei no triângulo pequeno, a outra fração eu começo no triângulo pequeno. Assim como o 15, ó. O 15 está para quem? Para 30 ou para 50? Isso mesmo, o 15 está para 50. Por que que é para 50? Porque o 15 está de frente com o ângulo reto. Aqui de frente com o ângulo reto é o 50. Pronto. Vamos fazer aquilo ali agora, ó. Vou pegar esse 40 que está dividindo, passo para cá multiplicando. Então vai ficar 15 vezes 40 dividido por 50. Para ficar bem fácil a nossa conta aqui. Como aqui é uma multiplicação, eu posso cancelar o 0 com 0. Quer dizer que eu dividi por 10. E aqui, pessoal, o 15 com 5 eu posso dividir, né? Se eu dividir por 5, vai sobrar 1. Se eu dividir por 5, sobram 3. Logo, 3 vezes 4 que está sobrando vai dar 12 metros. A alternativa correta aqui, ó, letra A. Beleza? Vamos fazer a questão de número 6. Vamos lá. Questão número 6. Na figura abaixo, o ponto D pertence ao lado BC do triângulo ABC. Sabe-se que ED é paralelo ao segmento AC, em que o BD é 2 centímetros, o DC 4 centímetros, o AB 7 centímetros. A medida do segmento AE é igual... Vamos lá, pessoal. Então eu tenho aqui, olha, a minha figura. Mais uma vez, assim como aconteceu na figura anterior, é um triângulo dentro do outro. E eu vou mostrar para vocês que esses triângulos são semelhantes. Ele falou que esse lado aqui, ó, o ED, é paralelo ao lado AC. Então, ED é paralelo ao AC. Eu separei os triângulos para ficar melhor para a gente visualizar.
Esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui é esse daqui, que também é esse. Observe então que esses dois triângulos já tem esses dois ângulos que são ângulos côngruos. Agora eu preciso encontrar outros ângulos que são côngruos. Aí quais são esses ângulos? Eu preciso mais um, né? Porque para ser congruentes, para ser triângulos semelhantes em relação aos ângulos, eu preciso de dois ângulos, que automaticamente o terceiro também é. Então, ó, se esse lado é paralelo a esse, observa que aqui eu tenho uma transversal. Essa transversal, esse ângulo aqui, é o mesmo ângulo aqui, ó. Então, esse ângulo aqui é congruente a esse ângulo aqui. Vou até colorir ele de preto para poder chamar a atenção, ó. Ok? Então, esses dois ângulos são congruentes. Automaticamente, esse é congruente a esse. Beleza? Aí eu quero saber o seguinte, a medida do segmento AE. Quem que é o segmento AE, pessoal? O segmento AE é esse daqui, ó. Beleza? Eu tenho várias maneiras de fazer essa. Uma maneira é descobrir quanto que vale esse pedacinho e depois eu pego esse pedaço maior menos esse, automaticamente sobra esse. E é assim que eu vou fazer. Eu vou descobrir quanto que vale esse pedacinho, que é o BE. Vou chamar ele de X, ó. Porque se eu descobrir esse, depois é só fazer 7 menos esse, vai me dar o segmento AE. E aqui nesse segmento que eu estou chamando de X, eu vou usar a semelhança de triângulo, né? Então, ó, X está para... Observa que quem está de frente com o ângulo que eu colori de preto é o X. Aqui, quem está de frente é o 7. Ok? Então, X está para 7, ó. X está para 7, assim como o 2... está para quem lá em cima? O 2 está para 6. Pronto. Fazendo ali, ó. Então, o x é igual a 2 vezes 7 dividido por 6. Eu posso cancelar aqui o 2 com 6, porque está multiplicando, sobra 1, sobram 3. Está sobrando o quê? 7 terços. Essa é a resposta? Não. Esse é esse pedacinho. Como eu quero o segmento AE, o segmento AE vai ser igual o segmento total, que é 7, é o AB, menos esse pedacinho aqui que eu descobri agora, que eu chamei de X, que é 7 terços. Fazendo isso aqui, ó, então o segmento AE, mínimo múltiplo comum é 3, 3 vezes 7 é 21, 3 por 3 é 1, sobra 7, 21 menos 7 dá 14 terços. A alternativa correta aqui, ó, letra C. Beleza? Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou te ajudando, hein? Se inscreva no nosso canal e curta aí o nosso vídeo. No mais, um grande abraço. Deus te abençoe. Tchau!